Pois bem, estamos em mais uma quinta escatológica. Vou começar trazendo um pouco do que já foi dado nas outras quintas. Na última quinta, se eu não me engano, falei sobre o desenvolvimento das alianças, se eu não estiver enganado. Mas sempre vamos começar do ponto de partida, que é o programa do reino. Quando falamos de escatologia, eu preciso que você entenda uma coisa. O assunto central da Bíblia e tudo gira em torno da questão do reino, o programa do reino. Então, sempre tem que começar daqui do ponto de partida do reino, porque o assunto central da Bíblia é o reino. Tudo gira em torno do reino. A escatologia só existe por conta do reino. Jesus veio morrer para trazer de volta o reino. Então, o que é o programa do reino? O programa do reino é o que nós chamamos de o plano original de Deus, que é o quê? O reino dos céus sendo estabelecido na terra. Esse é o plano original. Devido ao pecado de Adão e Eva, devido à falha deles, a terra se desligou dos céus. Ficou totalmente independente. E Deus, vendo que o homem, o planeta, estava fora do seu plano original, que é o que? Está ligado com os céus, Deus providenciou um plano de redenção chamado Programa da Salvação. O Programa da Salvação entrou para tirar o homem da condição de pecador e trazer o reino de volta, porque o que impede o reino de Deus estar ligado de novo à terra era justamente o pecado. E aí veio a promessa do descendente. Então esse programa da salvação, ele seria desenvolvido por meio desse descendente. E esse descendente passou a ser a grande figura escatológica, porque ele foi prometido aqui, já no início, que ele era quem traria de volta o reino que perdeu logo no início. Você está lembrado disso? Nós sempre começamos assim, com essa base. Esse aqui é o nosso ponto de partida. Então, desde o início, Deus começou a mostrar o fim. Ele começou a revelar o que chamamos de escatologia. E a escatologia estuda o quê? As profecias desses assuntos futuros. A escatologia estuda o que vai acontecer, que Deus tinha anunciado desde o início. E aí, Deus, para se relacionar com o homem, com o ser humano, Deus ele estabelece uma aliança. Então, para haver comunhão entre Deus e o homem, havia aqui uma aliança, conhecida como aliança edênica. Uma aliança que foi feita aqui no Éden. Quando o homem pecou, Deus fez uma segunda aliança, que foi a aliança adâmica. E essa aliança foi rompida por meio do homem. Deus fez uma terceira aliança, que foi a aliança noética, e depois veio a quarta aliança, a aliança abraâmica. Vamos entender aqui umas coisas. Essas duas primeiras alianças que Deus fez, entenda o seguinte: como o homem se desligou dos céus, a terra se tornou amaldiçoada. O homem estava totalmente desprotegido. Deus fez uma aliança adâmica para proteger o homem da maldição que o próprio homem trouxe sobre a terra. Então o homem estava protegido por Deus por meio dessa aliança, que foi a aliança adâmica. E nessa aliança tinha como um principal simbolismo do descendente da mulher o sacrifício do animal, o sacrifício do cordeiro. Então, praticamente se girou em torno disso, essa segunda e terceira dispensação. Porque na terceira dispensação aqui, porque eu estou dividindo o nosso estudo escatológico por meio do quadro do dispensacionalismo, que é um método interpretativo. Então, é um método para entender. Então, eu dividi aqui em 7 dispensações. Então, a segunda dispensação, a terceira dispensação, teve como objetivo meio que trazer uma correção sobre o que foi danificado nessa primeira dispensação. Se você observar, quando Deus faz a aliança noética, ele estabelece coisas que eram praticamente uma repetição do que Deus fez na primeira dispensação, aqui no Éden. Quando veio a quarta dispensação, já foi um pouco diferente, porque ela foi acelerar
as promessas contidas desde a queda do homem. Então, a promessa abraâmica veio como uma amplificação. Dessa promessa, dessa dispensação da promessa, que teve como base a aliança abraâmica, ela amplificou-se na quinta dispensação. Então, temos aqui primeira dispensação, segunda, terceira, quarta, quinta. Nessa quinta dispensação, houve uma amplificação da aliança abraâmica. Essas outras alianças foi a base da quarta aliança, dessa aliança abraâmica. E essa aliança abraâmica, ela começou a desenvolver justamente nessa quinta. E nessa quinta dispensação, ela é diferente das demais, porque todas essas outras dispensações tiveram apenas uma aliança com Deus, uma aliança divina, a aliança adâmica e a aliança noética, a aliança com Deus e o homem. E antes foi a que teve aqui no Éden. Eu estou falando da aliança pós-queda do homem. Então, pós a queda, veio a segunda dispensação, a terceira dispensação, a aliança adâmica, a aliança noética e aqui uma aceleração que foi a aliança abraâmica. Nessa aliança abraâmica, ela começou a se desenvolver com mais velocidade na quinta dispensação por meio dessas três alianças. Foi o que nós vimos na última ministração. Na quinta dispensação, nós tivemos a aliança mosaica, eu falei na ministração passada, falei sobre a aliança davínica, a importância delas, e ia falar sobre a aliança da terra, e foi aí que encerrou o tempo. Só para você entender, a aliança da terra, ela tem muitas coisas envolvidas nessa aliança. Só para você entender o contexto, o que é a aliança da terra. Quando Deus chamou Abraão, disse, sai da tua terra para a tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele chamou Abraão já visando uma terra no qual o descendente da mulher iria nascer, porque tudo vai girar em torno do descendente. O descendente é a figura principal para trazer o reino de volta. Então, Deus preparou essa terra e chamou Abraão para esse descendente ser o descendente de Abraão. Eu vou repetir o que eu falei das outras vezes. Quando Deus fez a promessa no Éden, quando o homem estava ali praticamente na sua situação decaída, e Deus viu a situação complicada do homem, quando Deus prometeu o seguinte, vai vir um descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Isso é uma linguagem de figura, falando sobre o reino da terra que ficou entregue ao diabo, que o Adão deu de mão beijada. Então, esse descendente iria trazer de volta o que o homem perdeu. Então, na segunda e terceira dispensação, esse descendente poderia vir de qualquer lugar do mundo, poderia nascer em qualquer parte do planeta Terra. Quando Deus fez a aliança com Abraão, Deus estava determinando que o descendente prometido no Éden não seria de qualquer povo, seria de um povo específico, a descendência de Abraão. E não nasceria em qualquer terra, mas uma terra específica, que era a terra de Canaã, a terra que Deus chamou. Então, Deus chamou Abraão, ele foi para aquela terra, e lá ele gerou de Abraão, veio a Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Essas tribos, depois surgiu uma profecia que o descendente, ele seria de uma tribo específica, que seria a tribo de Judá. Deus ele estava trabalhando para mostrar como iria se desenvolver e se cumprir o que ele prometeu lá no Éden. E o que foi que ele prometeu lá no Éden? O descendente da mulher. Amém? O que ele prometeu no Éden? O descendente da mulher. Esse descendente da mulher, ele poderia nascer, a partir do dia que foi dada essa profecia, ele poderia nascer em qualquer lugar do mundo? Quando foi dada a profecia, no Éden? Sim ou não? Sim. Poderia ser de qualquer povo da terra? Sim. Beleza. Aí veio a segunda dispensação, a terceira dispensação. Na quarta dispensação, Deus resolveu apontar e se revelar mais sobre esse plano. Ele chamou Abraão para quê? Para que o descendente da mulher fosse um descendente de quem? De Abraão. Quando Deus chamou Abraão e fez a promessa, esse descendente seria de qualquer povo da terra? Seria descendente de quem? De Abraão. Ele iria nascer em qualquer terra?
Não, uma terra específica. Que terra é essa? Hã? Terra de Canaã. Então Deus estava simplificando tudo. E aí começou a acelerar. Por isso que quando Deus... Tenho que voltar. Por isso que quando Deus acelerou na quinta dispensação, essa aliança mosaica era para conduzir o povo até o descendente. Era um aio, era um tutor. A aliança mosaica não foi uma aliança eterna, ela foi uma aliança temporária, e Paulo explica isso muito bem no livro de Gálatas. Você pode acompanhar lá, que diz que ela era temporária, ela foi dada para guiar o povo até o descendente. A aliança davídica já tem um propósito diferente, que esse descendente da mulher, ele não seria de qualquer tribo de Israel, ele seria de uma tribo específica. Que tribo é essa? Tribo de Judá. Então veja, não seria em qualquer lugar do mundo, não seria descendente de qualquer povo, seria numa terra específica, terra de Canaã, e não seria de qualquer tribo de Israel, mas de uma tribo específica, a tribo de Judá. E aí quando veio a aliança com Davi, não seria qualquer família da tribo de Judá, mas uma família específica. E que família é essa? A família de Davi. Então, nessa aliança davídica foi para mostrar que o descendente da mulher prometida no Éden, ele não seria de qualquer tribo de Israel, da tribo específica Judá, e não seria de qualquer família de Judá, mas uma família específica, que era a família do rei. E aí foi feita a aliança que do trono de Davi iria vir um descendente que iria estabelecer um reino na terra por toda a eternidade. Beleza, tudo isso se cumpriu. Davi teve a sua casa estabelecida, veio sua descendência, e aí, quando Jesus nasceu, ele nasceu justamente da descendência de Davi. Tanto José como Maria eram da tribo de Judá. E praticamente descendentes de Davi, para que a promessa pudesse se cumprir. Vocês estão compreendendo isso aqui? Bem, tudo bem. Nós sabemos o quê? Que o povo descendente de Abraão foram para o Egito. Quando estavam no Egito, Deus levantou Moisés, conduziu o povo do Egito para a terra de Canaã. No percurso, eles ficaram 40 anos no deserto. E antes de tomar posse da terra, Deus fez uma aliança, conhecida como a aliança da terra. Eu gosto de chamar a aliança da terra prometida. Porque eles ficaram 40 anos no deserto, esperando o momento certo de tomar a terra. Então, antes de entrar, preste atenção, essa aliança foi feita antes de entrar na terra. E antes de entrar na terra foi dado muitos termos pelos quais eles deveriam cumprir para permanecer na terra. Entenda, de tudo que tem na aliança da terra, o foco que eu quero trazer para ela aqui era o foco de permanecer na terra. Entenda, antes de fazer a aliança, eles já estavam de posse da terra? Não. Eles fizeram a aliança antes de tomar posse. Quando eles tomaram posse da terra, eles já entraram na terra com essa aliança estabelecida. Está compreendido isso aqui? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é para alguns versículos relacionados à aliança da terra. Levítico 25:8. Isso aqui foi antes de entrar na terra. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Compreenderam? Não? Como? Está claro, não? Eu vou ler, leia comigo, ó, só para você ver. Contarás o quê? 7 semanas de anos. 7. 7 vezes 7 anos é as 7 semanas de anos, está claro? Pronto. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão quantos anos? Ficou claro agora? A partir desse momento, podemos dizer então que o povo de Deus passou a ter 2 tipos de semanas.
semanas de dias. Uma semana de dias são quantos dias? 7 dias. E a partir desse momento, passaram a ter semanas de anos. Uma semana de anos é uma semana de quantos anos? Viu só aí? Uma semana de dias são 7. Uma semana de anos são 7 anos. Entendido agora? Aí o que é que Deus está falando aqui? Olha, vocês vão contar 7 semanas de anos. Como é que faz essa conta? Simples. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de ano serão quantos? 49 anos. Entenda. Aí o versículo 25:11 diz, olha, o ano 50º, não mandou contar 49 anos, que são 7 semanas de anos? Sim ou não? Para quê? Para que no 50º ano vos será jubileu. Quer dizer o quê? Que vocês não vão semear, nem vão cegar, o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Ou seja, vocês não vão fazer nada, vocês vão dar descanso à terra. Contarás 7 semanas de anos. 7 semanas de anos são quantos anos? Não, 7 semanas de anos são quantos anos? 49 anos. Conta aí, ó. No 50º, dê descanso à terra. Por quê? Porque se não desse descanso à terra, eles seriam expulsos da terra. Porque Deus queria que eles dessem descanso à terra. Ó, vocês têm que dar um descanso. Além dos sábados que eles não poderiam trabalhar, ainda tinha esse ano do jubileu, que era o 50º ano. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Pronto. Então, eles passaram a ter semana de anos. E eu falei aqui que qual o número de semanas que Deus deu nesse versículo? 7. Teria que multiplicar 7 vezes quanto? Vezes 7 anos. Certo? Que o resultado seria o quê? 49 anos. Estão compreendendo agora? Guarda isso. Lá na frente a gente vai usar. Então, dessa aliança da terra, que foi uma aliança que Deus fez com eles, disse, olha, vocês têm que guardar o ano do jubileu. Se não guardar, vocês serão expulsos. Vocês têm que guardar a minha lei. Vocês têm que guardar meus mandamentos. Se vocês guardarem, vocês irão permanecer nessa terra para todo sempre. E vocês vão permanecer em paz. Mas se quebrarem a minha lei, quebrarem os meus mandamentos, não der o descanso à terra, vocês serão expulsos. Isso ficou muito claro nessa aliança da terra. Então, se houver essa desobediência, tem vários termos. Tem várias coisas nos termos dessa aliança. Mas eu quero trazer o destaque para aqui, ó, Levítico 25:33. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então, aqui ficou bem claro, olha, vocês vão entrar na terra, estão fazendo essa aliança comigo. Se não obedecer os meus mandamentos, eu mesmo vou espalhar vocês. Querem aliança? Queremos. Vai ser fiel? Vamos ser fiel. Vamos guardar a minha aliança? Vamos guardar. Beleza. Gente, está claro que eles seriam espalhados? Eles seriam espalhados por onde? Todas as nações. Eles seriam um povo sem nação. Seria um povo peregrino em outras nações. Verso 34. Então, a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis onde? Na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Ou seja, vocês vão ter que dar descanso à terra. Se não der descanso, eu mesmo vou tirar vocês dessa terra. Vocês vão ficar na terra dos seus inimigos. E durante esse tempo, a terra vai ter o descanso que vocês não deram. Gente, Deus foi muito claro. Deixou tudo muito claro. E eles concordaram com os termos da aliança. E cá para nós. Desde que eu me entendi, gente, eu aprendi uma coisa na vida. O combinado não sai caro. Sai caro o combinado? Não. Combinou, está combinado. Então, isso foi alguma das coisas da aliança da terra. Verso 35.
todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Gente, no 50º ano, você plantar 49 anos, no 50º, dê o descanso que a terra merece. Sem falar dos sábados também. Beleza. Olha o que aconteceu. O povo não entrou na terra, Deus deu a ele a terra, eles tomaram posse, entraram na terra, finalmente entraram, e eles começaram a desobedecer à lei de Deus. Começaram a adorar outros deuses, começaram a trabalhar no ano do jubileu, começaram a plantar, colher, começaram a fazer um monte de coisa que estava claro para não fazer. E aí Deus levantou os profetas para falar com o povo: olha, vocês precisam se converter. Vocês precisam mudar a atitude de vocês. Vocês precisam voltar para o vosso Deus. Senão Deus fará cumprir a sua palavra. E eles taparam os ouvidos. E aí, como ultimato, Deus levantou o profeta Jeremias. Então, o profeta Jeremias profetizou que se eles não se arrependessem, Deus iria mandar Nabucodonosor, rei da Babilônia, iria escravizá-los e expulsá-los da terra. Porque esse era o termo da aliança. Se vocês não cumprirem, vocês serão expulsos. E nada desse povo dá ouvido aos profetas. E por último, Deus levantou o profeta Jeremias. Aqui, gente, é só um resumo. Não tem como explanar tudo. Vamos só pegar aqui uns versículos chaves. Jeremias 25:3. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou lá tenho anunciado, e vós não? Durante quanto tempo? Deus foi paciente com esse povo. A lei estava claro nos termos da aliança que eles seriam expulsos. Versículo 4. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. E aí vem o versículo 5. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. A mensagem foi clara: olha, vocês estão quebrando a lei da aliança, vocês estão sendo desobedientes. Já fazem mais de 23 anos que Deus tem levantado os profetas para falar com vocês: se arrependam. E se vocês se arrependerem, vocês irão permanecer em paz e segurança na terra. Mas se não se arrependerem, o Senhor vai enviar Nabucodonosor e vai matar vocês, vai espalhar vocês, vocês serão expulsos da terra. E o povo, entrava em um ouvido, saia pelos dois. E aí aconteceu o quê? Versículo Jeremias 25, 8 ao 10. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Deus estava sendo claro. Versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia. Versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem o quê? 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, você está compreendendo o contexto? O contexto da aliança da terra. Deus fez a aliança com eles para entrar na terra. Ao entrar na terra, Deus deu as leis para eles
guardarem a lei, e diz que se eles desobedecessem, eles seriam expulsos. Deus deu a posse, eles tomaram posse, entraram na terra, porém passaram a desobedecer a lei da aliança. Eles estavam quebrando a aliança que fez com Deus. Deus passou mais de 23 anos levantando profetas para o povo se converter do seu mau caminho. E o povo não se convertia. Deus deu ultimato, levantou Jeremias e disse: olha, é o seguinte, essa é a última oportunidade. Se vocês não se arrependerem, Deus vai enviar Nabucodonosor e vai espalhar vocês, e vai destruir a terra de vocês, vai destruir a cidade, vai destruir tudo. E o povo não se arrependeu. Aí, eles seriam expulsos da terra por quantos anos? Eles seriam expulsos da terra por quantos anos? 70 anos. E depois de 70 anos, eles iriam voltar para a terra. Deus iria trazer de volta. Só para você ver. Então, em Jeremias 29:10 diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia quantos anos? 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então ficou muito claro, sim ou não? Já estava certo que eles seriam expulsos. Já estava certo que Nabucodonosor seria trazido para destruir tudo ali. E depois de quantos anos eles iriam voltar? 70 anos. Então, querido, já estava profetizado. Então ia se cumprir do jeito que Deus disse. Aí acontece o quê? Se cumpriu a profecia, Nabucodonosor veio, destruiu a cidade, destruiu Jerusalém, destruiu tudo. Muitos foram levados cativos, outros foram mortos e outros foram espalhados por todas as nações. Nesse período do cativeiro da Babilônia, quando eles estavam cativos, foi escrito o livro do profeta Daniel. Tem muita coisa escatológica no livro do profeta Daniel. Porém, eu vou trazer aqui, a princípio, um tempo conhecido como tempo dos gentios. Eu acredito que vocês sabem o que é gentio, sim ou não? O que é um gentio? Oi? Gentil, justo. Gentil quer dizer não judeu. Entende? Por que nós não somos gentios hoje? Porque nós somos igreja. Nós nos tornamos igreja. Então, nós, antes de ser igreja, todos nós éramos gentios. E no livro de Daniel tem profecia específica sobre o tempo dos gentios. Ou seja, existe um tempo na Bíblia conhecido como tempo dos gentios. O que é tempo dos gentios? É um período no qual os gentios dominam Israel. É um período que os gentios têm posse daquilo que Deus deu a judeus. Deus deu para eles, mas eles não têm a posse total do que Deus deu para eles. Isso é chamado de um tempo, isso é por um tempo, e esse tempo é conhecido como tempo dos gentios. Lá em Lucas 21:24, Jesus falou sobre esse tempo. Ele disse: cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Até quando? Será pisada até quando? Até o chiclete? Ah, é de tempo do chiclete. Não. Pronto, até o tempo se completar. Agora raciocina comigo. Quando diz tempo se completar, o que é que você entende com isso? Você entende que esse tempo já deu início ou dará início? Oi? Porque ele diz, até que se complete, então já tinha iniciado. E quando foi que o tempo dos gentios deu início? O tempo dos gentios deu início
com a chegada de Nabucodonosor. Quando ele destruiu a cidade, destruiu o templo, quando ele destruiu tudo ali deu início o tempo dos gentios. Nabucodonosor era gentil ou judeu? Gentil. Então, a partir do momento que ele tomou posse do que era dos judeus, tomou de posse da cidade, escravizou o povo, ali deu início a esse tempo. Perante a história, quando Jesus falou isso, os judeus estavam em liberdade, ou eles estavam debaixo do poder dos gentios ainda, da servidão? Oi? Quando Jesus falou esse versículo aí em Lucas 21, 24, estava não. Sim, mas quando Jesus falou isso, até que se complete, porque o tempo dos gentios deu início quando? A chegada de Nabucodonosor. Quando Jesus falou esse versículo, lá naquela época, ele já estava liberto desse tempo dos gentios? Perfeitamente. Roma tinha o domínio, eles eram praticamente escravos de Roma. Por isso que Jesus disse, olha, até que se complete esse tempo. Porque pela história foi o quê? Foi os babilônicos, né, Nabucodonosor, depois os medos e os persas, né, depois os gregos, depois os romanos. Aí Jesus chegou aí e disse, olha, enquanto não se completar esse tempo, vocês não terão a posse da terra de vocês. Entenda, desde quando eles quebraram a aliança da terra, até os dias de hoje, eles não têm a posse total da terra. E só vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. Hoje, os judeus, eles não têm, mas a gente vai chegar lá. Vamos aos poucos, então. Então, veja. Então, o tempo dos judeus só irá finalizar no segundo período da tribulação. Então, entenda o seguinte. O mundo, ele aguarda um evento escatológico chamado 7 anos de tribulação. Os 7 anos de tribulação será o último período do tempo dos gentios. Até lá, os judeus vão ser pisados pelos gentios. O que quer dizer pisar? Ser pisado. Significa humilhada, ou seja, Jerusalém ser humilhada, ocupada e governada por poderes estrangeiros, simbolizando a perda da soberania judaica sobre a cidade santa. Não sei se você lembra quando o nosso último ex-presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ele fez uma fala que causou um tormento no mundo na época, que ele disse que reconhecia Jerusalém como capital de Israel. Menino, mas isso deu um bafafá. Isso deu um bafafá. Os Estados Unidos tirou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, porque reconheceu que Jerusalém é patrimônio de Israel. É a capital de Israel. Gente, isso está um bafafá tão grande, porque isso só vai se cumprir de fato quando Jesus voltar. Até lá, eles nunca terão posse da terra deles. Eles continuam até hoje sendo pisados pelos gentios. Só para você ter ideia, o maior sonho de consumo do povo judeu é o lugar sagrado, lá conhecido como Dumo da Rocha, que está de posse dos muçulmanos. Ou seja, eles não têm a posse total do que eles mais sonham, que é o lugar santo, que é construir o templo novamente. Mas eles não vão construir esse templo até que o tempo dos gentios se completem. Essa é o castigo que eles têm até hoje. Até hoje. Porque Jesus foi bem claro. Até que se complete. Então, o tempo dos gentios é um período de tempo que deu início com Nabucodonosor, passou
pelos medos e os persas, passou pelos gregos, veio por Roma, e hoje está lá de posse dos muçulmanos, o que os judeus mais sonham na vida deles, que é a reconstrução do templo. Ou seja, eles continuam sendo pisados pelos gentios. Então, os tempos dos gentios está profetizado no capítulo 2 de Daniel e no capítulo 7. Capítulo 2 e capítulo 7 de Daniel é que nós vamos estudar esse tempo, o início, o desenvolvimento e o cumprimento do tempo dos gentios. Então, no capítulo 2 de Daniel, nós vamos ver lá que fala sobre uma grande estátua. Uma estátua enorme. Uma estátua assustadora. Ela é composta por alguns metais. A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E nessa estátua foi observado que foi lançada uma pedra sem auxílio de mão, que feriu a estátua nos pés e a esmiuçou. E essa pedra, ela foi crescendo, crescendo e tomou todo o planeta e permaneceu para todo sempre. O que nós encontramos no capítulo 2 de Daniel é linguagem de figura, linguagem simbólica acerca dos últimos dias dos gentios. Na verdade, aqui tem todos os tempos dos gentios nessa imagem, que é o que nós vamos estudar na próxima quinta escatológica. Esse mesmo capítulo 2 fala do mesmo assunto no capítulo 7. Porém, no capítulo 7, o que foi visto por Daniel foi 4 bestas. Um leão com 2 asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um animal terrível que tinha 10 chifres. E os mesmos animais que tem no capítulo 7 de Daniel correspondem às mesmas partes da estátua. Ou seja, são capítulos diferentes, com analogia diferente, porém estão falando acerca do mesmo assunto. E na próxima quinta escatológica, nós vamos começar a entender o que simboliza essa estátua. Na verdade, nós já sabemos. Essa estátua simboliza o tempo dos gentios, do início ao fim. Essas 4 bestas também simbolizam o tempo dos gentios, do início ao fim. Ou seja, nós vamos observar que as partes se cumpriram com exatidão, mas tem parte que não se cumpriu. E sabe o que é espetacular nisso? É que assim como as primeiras partes se cumpriram, a que falta se cumprir também irá se cumprir da mesma forma. Então entenda uma coisa, dessa estátua enorme já se cumpriu nas escrituras e na história nós podemos acompanhar. A cabeça de ouro já se cumpriu, o peito e os braços de prata já se cumpriu, o ventre e os quadris de bronze já se cumpriu, as pernas de ferro já se cumpriu, só falta se cumprir 2 profecias. Os pés de ferro misturados com barro e a pedra. E nós vamos ver que esses pés de ferro misturados com barro, que falta se cumprir, vai ser o mesmo período do que tudo que está escrito lá em Apocalipse. A chegada da besta, a chegada do anticristo. E a pedra simboliza a segunda volta de Jesus. Ele fere a estátua nos pés, ou seja, ele vem de confronto para destruir o anticristo, ou seja, a besta do Apocalipse. E Jesus vem e vence. E essa pedra, ela toma todo o planeta, ou seja, está falando do reino de Cristo estabelecido nessa terra. Não sei você, mas eu fico de boca abrida com isso. É muita precisão e exatidão de coisas que já estão escritas antes de acontecerem. Antes desse império, esse reino dos peitos e dos braços de prata surgir, já estava profetizado. Antes dos ventos quadris se cumprirem,
já estava profetizado. Antes das pernas de ferro surgir, já estava profetizado. E assim como se cumpriu a profecia da cabeça, do peito e os braços, o ventre e os quadris e as pernas, a profecia dos pés de barro misturado com ferro também irá se cumprir. A profecia da pedra lançada-se ao auxílio das mãos também irá se cumprir. É por isso que eu fico com a boca abrida, babando com a exatidão das profecias. Diga, Jesus vai voltar. Mas antes dele voltar, vai ter um período terrível, que é o último império dos gentios nessa terra. Será o último. Irá se cumprir o tempo. E Jesus irá voltar. Mas eu louvo a Deus, porque antes do anticristo colocar seu império, antes do anticristo, da besta do Apocalipse surgir aqui, a igreja será arrebatada. Diga assim, eu não vou passar pela grande tribulação. Por isso que eu estou pouco me lixando em quem é a besta ou quem deixa de ser a besta. Porque o povo é uma preocupação e a besta muda mais do que tudo. Uma hora a besta é Bolsonaro, outra hora a besta é Lula, outra hora a besta é Donald Trump, outra hora a besta é o Papa, aí vão só mudando besta, besta, besta e besta. E o povo é uma preocupação, é um medo de besta. Eu estou nem aí para a besta. Porque eu não vou estar aqui. Que preocupação é essa com besta? Eu não esqueço. Eu sempre falo sobre isso. Num dia que eu vi, quando Dilma Rousseff era presidenta do nosso país, ela tem um vídeo, acho que está no YouTube ainda esse vídeo, ela falando que era documento demais. Era certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, RG, CNH, um monte de documentos, e iria pegar todos os documentos e colocar em um chip. De propósito, eu fui ler os comentários, digo, o que vai ter de crente besta aqui, escrevendo comentário. Aí vi um monte de gente falando, não, é o chip da besta, é o fim, é por isso que está escrito, não sei o quê. Digo, eita, que povo besta. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Se hoje, amanhã, o presidente Lula falasse o seguinte, olha, todos os seus documentos vão estar num chip, e amanhã esse chip tem que ser colocado na palma da sua mão, no meio da sua testa, eu colocava sem nenhum problema. Eu colocava assim. Pastor, a marca da besta é não. É meu CPF. É meu RG, não é da besta não, é meu. As pessoas não entendem que a marca da besta é uma marca da besta. A menos que a pessoa que tem o chip seja uma besta. Uma besta quadrada. Aí pode falar, esse é o chip da besta. Mas se for meus documentos, isso não é marca de besta nenhuma. A Bíblia deixa clara que a marca da besta, lá com o enigma do 666, é algo relacionado à besta. E por que eu vou ter medo de colocar um chip com o meu documento? Seja onde for. Então não. E outra. Eu tenho convicção de que a palavra fala. A marca da besta nunca será imposta com a igreja na terra. Porque o anticristo não tem esse poder. Ele se coça todinho, mas não consegue. Agora, além da besta do Apocalipse, tem um monte de besta espalhada na face do planeta. E a crentalhada, o que tem de besta no meio da crentalhada. Eu me lembro como se fosse hoje. Quem é crente há muitas décadas, igual eu, já tem algumas décadas de crente, eu já vi muito modismo, muita coisinha, muita coisa de crente, de besta. Eu me lembro como se fosse hoje. Quem é da geração nova não sabe. Quando surgiu o código de barra. Quem lembra quando surgiu o código de barra? Eu lembro. Quando começou a surgir, os primeiros códigos de barra apareceram para mim aqui no sertão, foi nas latas de óleo Amélia. Menino, você não sabe o que eu ouvi os crentes falando, isso daí não compro isso não, isso é a marca da besta. Aí fazia uns cálculos para dizer que dava 666, tu lembra?
Assim, ela lembra. 666. Aí começava a fazer os cálculos. Na minha casa não entra isso, não. Aí foi se espalhando. Aí tudo agora tem código de barra. Cadê os cantos bestas que disse que não ia ter nada na sua casa com código de barra? A marca da besta. Na época não existia celular, não existia chip. Eu me lembro quando saiu o primeiro chip de celular GSM, mas a gente usava a tecnologia TDMA de celular, para quem não faz tanto tempo assim, não, mas foi um dia desse. Não tinha chip, não. Tudo era no celular. Aí quando surgiu o chip, aí, tá vendo aí, ó, a besta, tá chegando, pastor, a besta. E só se faltou a besta, porque o chip. Aí o chip era maior, foi diminuindo o chip. Tá vendo? Tá diminuindo, qualquer hora vai colocar. Gente, o crente precisa entender uma coisa. A marca da besta, repita comigo, a marca da besta só será imposta após o arrebatamento. Diga, eu não estarei aqui. Gera expectativas. Próxima quinta escatológica, nós vamos estudar essa estátua e vamos estudar essas 4 bestas do livro de Daniel. Amém? Está com expectativas? Quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz? Eu não, vou nada, fico de jeito maneira. Vou subir feliz. Você não vai ficar não, em nome de Jesus, amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.